Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre o documentário recente do Everglow chamado Forever Glow, que foi divulgado em 3 capítulos no canal do YouTube delas. Lá, as meninas desabafaram sobre as suas vulnerabilidades, falaram sobre as suas inseguranças, medos e pensamentos não só sobre o Everglow, mas também sobre a vida, sobre os fãs e sobre a pandemia e como isso tem afetado o trabalho delas. Eu adoro trazer esse tipo de vídeo aqui porque eu acho que é muito interessante a gente conhecer um lado além do que a gente vê nos palcos. É muito fácil você conhecer um idol, um cantor, pelo que você vê no clipe, pelo que você vê num stage. Eu acho que é mais interessante e mais aprofundado quando a gente tem oportunidade de conhecer eles, falando sobre quem eles são e o que eles pensam. Por isso eu adoro trazer entrevistas aqui pro canal. Se não são próprias, se não sou eu entrevistando, eu gosto de traduzir outras entrevistas e trazer pra vocês, porque é uma oportunidade incrível da gente conhecer um pouco mais a fundo essas pessoas que a gente ama e idolatra por serem performers tão excelentes, mas também agora descobrindo um pouco de como a cabeça deles funciona. Antes de eu começar a falar sobre o assunto desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar, dar um engajamento aqui para esse vídeo conseguir chegar em mais gente. E deixa eu falar para vocês uma novidade, que hoje saiu o reaction lá no IGTV. Então se você ainda não tá me seguindo no Instagram, já vai seguir e já fica ligado porque vai ter o reaction exclusivo saindo lá no IGTV também. Os reactions no YouTube não acabaram, inclusive hoje também teve. Eu tô muito produtivo, gente. Esse é o 4º vídeo que eu gravo hoje. Então tem Fefucares em todo lugar que você pesquisar, e é isso aí, é sobre isso. Bom, como eu disse, no documentário as meninas exploram um pouco o seu lado mais pessoal e a sua individualidade em entrevistas individuais com cada uma das integrantes, que foram divididas em 3 episódios. Eu vou falar um pouco sobre a linearidade dos episódios, então a gente vai começar sobre os relatos que aconteceram no primeiro episódio, depois no segundo e depois a conclusão desse documentário, para vocês entenderem um pouco a linha do tempo, já que o documentário é em coreano, com essas entrevistas e com legendas em inglês, então tem muita coisa que se perde na tradução. E eu tô aqui pra trazer pra vocês uma versão resumida do que aconteceu lá. Bom, no primeiro episódio, eu tô com o meu roteiro aqui embaixo, tá? Por isso que eu tô olhando pra baixo às vezes. O primeiro episódio conta com entrevistas da Onda, da Mia e da Yu. A Onda começa essa série já falando sobre como a pandemia tem afetado sua vida enquanto artista por ter limitado o acesso delas aos fãs. Porque os fãs, gente, eu sinto que às vezes a gente subestima essa conexão entre fã e artista. E a Onda já começa esse documentário dizendo que nós, os fãs, somos a força que motiva as meninas a trabalharem e a crescerem cada vez mais. Por isso é tão difícil você fazer uma performance, você fazer um concerto que não tem uma plateia, porque não é a mesma conexão. E a Onda traz isso na fala dela. Ela diz que os gritos dos fãs de apoio são aquilo que dão mais força ainda para ela conseguir se movimentar no palco. Mesmo por ela e o Everglow e os outros artistas de K-pop não conseguirem ter um encontro físico com esses fãs, ela conta que só de pensar no apoio e entregar conteúdo para esses fãs, ela já fica revitalizada. Ela diz que quando ela se sente um pouco triste, um pouco para baixo, ela pensa assim: não, eu tenho que dar conteúdo para os meus fãs, eu tenho que fazer eles terem orgulho de mim. E só de pensar no conceito dos Forever, que são a fanbase do Everglow, ela já se sente muito mais energética e ela sente que ela tá acordada pra vida. E tem um trecho muito emocionante da fala dela que ela cita a música Celebrity, da Yu, que fala sobre você amar tanto uma pessoa que ela é uma celebridade pra você. E ela fez uma coreografia dessa música porque ela queria apresentar pros fãs, meio que cantando pros fãs, mas também na esperança de que eles se sentissem assim com ela. A parte da Mia foi muito interessante. Ela já começa falando um pouco sobre as pessoas não reconhecerem o Everglow e como isso afeta ela e a autoestima dela. Ela diz que quando ela conta pra alguém: você conhece um grupo chamado Everglow? Essa pessoa responde: isso é um café? Isso é uma música do Coldplay? E ela sente que as pessoas não conhecem o grupo e que talvez ela esteja sonhando alto demais com o Everglow. E eu espero que esse seja um pensamento que não seja recorrente, porque ela não tá sonhando alto demais com o Everglow, né, gente? A gente sabe como o Everglow é forte, como a gente ama o Everglow, como ele tem um alcance mundial, sabe, surreal. E o Everglow ainda vai decolar muito, tem esperanças disso. Mas não é só isso que a Mia diz nessa parte dela. Ela fala também sobre como ela consegue distinguir as personalidades de quem ela é. Ela conta que existem 3 Mias. Uma Mia mais divertida e descontraída, que dá risada na empresa, que se diverte ali com os amigos. Existe a Mia, que é uma garota normal, da idade dela, que é quieta, que é tímida. E existe uma terceira Mia, que é a Mia que sobe nos palcos para performar com o Everglow, que é aquela pessoa que tem raiva, que performa com fogo nos olhos. Ela diz que parece que ela vai destruir alguma coisa, atacar alguém, que é esse o charme que ela tá trazendo para os palcos, essa personalidade que ela tem, embora na vida real ela seja uma pessoa mais quieta e reservada.
É interessante porque ela diz até que ela se perde no personagem às vezes. Isso é muito verdade, porque quando a gente tem que ser uma pessoa pra cada lugar, tipo, eu sou um Felipe aqui, eu sou um Felipe na faculdade, eu sou um Felipe no trabalho. Quando você tá sozinho, qual Felipe resta? Sabe, depois que você já tirou todas as suas amarras e todas as suas máscaras, qual é o Felipe de verdade que tá lá no fundo? E eu acho que esse é um pensamento que a Mia também compartilha e eu tenho certeza que muita gente compartilha também. Por isso que eu amo oportunidades assim, porque além da gente conhecer mais sobre eles, a gente consegue se identificar com eles e se enxergar neles e pensar, nossa, isso que ela falou, eu também penso, eu também passo por isso, eu também tenho essa dificuldade. E a gente se reflete naquela pessoa que antes tinha uma imagem um pouco mais inalcançável de estar nos palcos, de ser um idol, né, um ídolo que você idolatra como se fosse um deus. Mas não, agora ele desce do pedestal e ele fala, olha, eu tenho os mesmos problemas que você, eu também tenho as minhas inseguranças, eu também tenho as minhas dificuldades. A IU é uma pessoa que me surpreendeu muito no depoimento dela, eu achei ela muito madura e muito eloquente na fala dela. Ela fala sobre como ela sempre teve o sonho de dançar, de cantar, de ser uma idol, mas como ela teve um período tão difícil de treinamento. Ela conta que quando ela começou a treinar, ela escutava coisas como, por que você dança assim? Por que seu corpo é tão duro assim? E isso era um baque atrás do outro na autoestima dela. E uma coisa ainda mais interessante que ela trouxe aqui é que ela tinha uma amiga que treinava com ela na mesma época e que a amiga melhorava cada vez que treinava, aprendia coisas novas e estava realmente explorando e abrindo mais o seu leque de habilidades. Só que a Yu não se enxergava desse jeito, então ela se comparava com a amiga que treinava com ela. Eu acho que ela vai crescer e eu não tenho mais nada para crescer. Isso é uma coisa que me lembra Little Mix. Não sei se vocês têm familiaridade com essa história, mas eu lembro de quando a Jessie disse... Alguém perguntou pra Jessie se era mais fácil ela receber críticas estando em um grupo, porque ela tinha amigas pra apoiar ela. E ela disse que não, na verdade é mais difícil ainda, porque estando em um grupo, as comparações são muito mais fáceis. Então, se eu fosse uma cantora individual, as pessoas não iriam me julgar igual elas me julgam estando em um grupo, porque tem outros parâmetros pra eles levantarem. Então eles conseguem analisar as 3 integrantes, ver o que eu estou faltando, né, o que está faltando em mim em comparação a elas e me criticar com base nisso. Então é uma crítica baseada na comparação. Isso me lembrou a história da Yu, porque como ela tinha mais amigos treinando com ela, essas pessoas cresciam e eram elogiadas, ela era o alvo mais fácil, por não atender esses parâmetros, entende? Ela conta que ela ainda se cobra muito e talvez isso seja uma cicatriz desse período, que até hoje ela se monitora muito, sempre que ela tá nos palcos, que ela vai rever um stage, rever um clipe, ela fica se enxergando na tela, ela fica se perguntando, será que eu tô fazendo muito? Será que eu tô fazendo pouco? Será que eu exagerei? Será que eu, sabe? E ela tem essa cobrança mesmo. E cara, esse documentário ele traz muita humanidade pra essas pessoas, né? Como eu disse no caso da Mia, né? Pra você entender as inseguranças de alguém que tá no palco, sendo tão feroz, sendo tão poderoso, mas que quando desce, tá se monitorando, achando que fez tudo errado, embora não tenha feito nada de errado, mas é só aquela paranoia que a gente tem por não ter uma confiança tão forte estabelecida assim. O segundo episódio continuou com a Si-hyun, a Irene e a Aisha fala um pouco sobre como foi começar a treinar com 8 anos de idade. Ela foi trainee por muito tempo e ela teve muitas dúvidas nesse período, se ela ia continuar sendo trainee ou não, se ela estava no caminho certo ou não, se isso era pra ela ou não. Porque se você começa a treinar com 8 anos, tipo, aos 15, já faz 7 anos que você tá treinando, que você tá ali lutando por um sonho, você vê outras pessoas debutando, você não, e aí você vai criando essas dúvidas, tipo, será que isso é pra mim? E ela também fala sobre um escândalo recente que veio à tona no começo do ano, onde ela foi falsamente acusada de bullying escolar. Foi naquela época que tava tendo um monte de exposed de bullying e um monte falso, porque a galera aproveitou a onda que tinha os reais acontecendo, e eles aproveitaram pra meter vários nomes aleatórios lá. O caso da Aisha não era real, mas ela explica como isso afetou ela, porque ela ficou pensando, tipo, será que agora eu machuquei a imagem do meu grupo? Será que agora eles vão ser atacados por culpa de mim? Será que quando a gente estiver no palco as pessoas vão apontar o dedo pra mim? Tudo por uma falsa acusação. O que trouxe mais paz de espírito pra ela foi quando os fãs começaram a escrever cartas em apoio, tanto é que ela emoldurou essas cartas e agora ela deixa na parede do quarto dela como uma mensagem de motivação pra ela ler sempre que ela tá se sentindo mal. Mas nossa, só um parênteses aqui que eu acho muito louco como uma pessoa pode inventar um rumor falso de bullying sobre outra pessoa, tipo, a troco de quê, sabe? O quão amargurado você tem que ser pra fazer isso na internet. A parte da Si-hyun foi um pouco mais tensa porque ela fala sobre como a pandemia afetou ela individualmente uma vez que ela foi contaminada pelo Covid-19. Ela conta que ela sempre foi uma pessoa muito otimista, então ela sabia que o grupo ia dar certo, se elas continuassem cantando, performando, ela sempre teve uma visão muito otimista da carreira dela, tipo, as coisas vão dar certo pra mim, o grupo vai crescer, a gente vai conseguir mais fãs, o nosso alcance internacional é bom, então eu tenho certeza que tudo vai dar certo pro melhor. E ela conta que esse lado otimista dela foi basicamente massacrado depois que ela
ela foi contaminada e ela se tornou uma pessoa muito pessimista a partir daquele momento, porque ela começou a ter dúvidas sobre o futuro e a vida dela. Ela se questionava se, por causa da doença, se ela teria condições de estar em um palco de novo, se ela ficaria tão doente, tão ruim que ela não ia conseguir mais dançar de novo. Ela passou a ter muito medo e muita preocupação do que ia acontecer a partir dali. Com todo esse medo, ela enfrentou a ansiedade, esse é um momento até em que ela se emociona também durante a entrevista. E agora que ela tá recuperada e que ela tá pronta pra fazer mais um comeback com o Everglow, que ela tá dando tudo de si. E ela conta que, inclusive, uma das coisas que ela pensa recorrentemente, e uma coisa que ela pensa com frequência é que esse é o último álbum. Ela pensa assim pra ela conseguir dar tudo de si. Esse é o último álbum que eu vou lançar, então eu tenho que dar tudo que eu tenho que fazer tudo que eu posso fazer pra realmente dar o meu máximo naquele produto. Então ela fica pensando sempre que esse pode ser o último álbum pra ela conseguir entregar uma coisa da qual ela não se arrependa depois. A Irene também é uma pessoa que foi contaminada na época da Sihyeon e ela fala sobre como isso também trouxe medos e inseguranças pra ela. Ela ficou com muito medo de ter machucado as pessoas ao redor dela, porque o Everglow não podia ter atividades enquanto tinha integrantes doentes, e isso limitou o grupo de trabalhar. E isso causou muito arrependimento, vergonha nela. Ela conta que ela não conseguia nem olhar para as pessoas nos olhos, que ela chegava para falar, seja com o grupo, seja com as pessoas da empresa, e ela olhava para baixo, porque ela não tinha coragem de olhar as pessoas nos olhos, porque ela se sentia super culpada por ter ficado doente. Junto a isso, tinha um medo também de não conseguir voltar aos palcos. Ela se questionava, será que agora o Everglow vai continuar sem a Irene? E eu fico pensando como deve ter sido difícil esse período em que as meninas ficaram doentes. A doença em si já é difícil por si só, já é uma barra passar por esse período. Agora imagina com toda essa pressão da indústria, das pessoas, dos fãs, da empresa, do grupo em cima de você. Deve ser ainda mais difícil, ainda mais complicado, e é uma coisa que a gente nunca vai saber. A não ser que você se torne um idol de K-pop, e aí você vai saber e você volta aqui pra me contar. Não, porque daí você não vai ficar doente. Um relato muito tenso que a Irene trouxe na entrevista dela é de quando ela foi em um fansign do grupo e na frente dela tinha pessoas que estavam sentadas ali, mas que eram fãs de outra integrante e que eles tratavam ela de uma maneira super fria. Tipo, ela não dá detalhes, mas eu fico imaginando ela na mesa do fansign, as pessoas na frente dela com cartazes para outras integrantes e ninguém olhando, interagindo ou, enfim, respondendo ela. Isso é uma situação que não entra na minha cabeça. Tipo assim, tá, que você é mais fã de um integrante, que você é fã só de um integrante do grupo, você não é fã, whatever. O mínimo que se espera de um ser humano decente é que você tenha respeito e educação com qualquer pessoa. Tipo, não é porque você é fã de um integrante do grupo que você vai tratar os outros com desrespeito, com descaso. Tipo, vamos supor que eu sou fã de um integrante do Red Velvet, sei lá, da Joy. Eu sou só fã da Joy do Red Velvet. Se eu for num fansign do Red Velvet e a Wendy sentar na minha frente e a Seulgi sentar na minha frente, eu vou responder, eu vou conversar, eu vou interagir, eu vou ser a pessoa mais educada, amável, doce do mundo. Se fosse um staff, um manager sentado na frente de mim, eu ia interagir, eu ia responder, eu ia ser educado. Então, isso que a Irene disse, eu acho que fala muito mais sobre a educação das pessoas que estavam ali do que sobre ela. E uma coisa que eu acho bizarra, não faz sentido na minha cabeça. No último episódio, a Sihyeon volta pra falar um pouco mais e ela fala sobre como os fãs tinham essa visão dela de uma pessoa muito robótica e automática. Eles cobravam que ela fosse mais espontânea, mais livre, leve e solta, e ela diz que sim, ela tinha consciência de que ela agia de uma forma meio automática, mas que era uma coisa que ela não conseguia mudar e que até hoje ela tenta mudar. Isso é uma coisa que fala muito sobre a pressão dos fãs. Então, tipo assim, tem um artista te respondendo, né, um idol te respondendo, e aí você cobra que aquela resposta não foi com emoção suficiente. Tipo, aí responde de novo, tá muito automático. Isso mexe muito com a autoestima das pessoas, né? Tipo, eu sei porque aqui no YouTube tem coisas assim, tipo, ai Felipe, você falou tão automático nesse vídeo, ai Felipe, por que você não tenta sorrir um pouco, tenta ficar mais leve, solto, tipo, você tá muito robótico. Nossa, o que mais tem é crítica sobre a maneira com que a gente fala. E eu tenho certeza que se você é um artista que tem centenas de milhares de pessoas te observando, isso se intensifica. Tem uma parte da Sihyeon que eu precisei até voltar pra ver se a legenda tava certa, porque ela diz ainda sobre isso, ainda sobre ser uma pessoa talvez mais no modo automático, responder as coisas mais fria e calculadamente. Ela diz que a alma dela desapareceu depois de participar de um programa de sobrevivência, de um reality show. E essa fala realmente é verdade, ela diz que a alma dela desapareceu depois que ela participou da série Produce. O que ela quis dizer com isso, não sei, mas provavelmente foi um período que marcou muito ela, talvez trouxe muitas inseguranças por ter sido eliminada ou pelas críticas do programa, não sei, ela não deu detalhes.
mas de algum jeito esse período marcou ela nesse sentido negativo. O documentário termina com elas dando uma mensagem sobre o futuro, o que elas esperam, o quanto elas querem crescer, onde elas querem chegar, quais prêmios elas querem conquistar e o que elas esperam que os fãs digam a elas. E elas falam que elas querem que o Everglow seja um grupo que seja reconhecido, que as pessoas escutem as músicas e saibam que as músicas são do Everglow, ou que quando você esteja triste, que você pense, vou ver uns stages do Everglow aqui pra me animar. Uma coisa que particularmente eu já faço. Mas eu acho que o documentário, de maneira geral, fala mais sobre a pressão dos fãs, do público em cima de você, e quando você não atinge essa expectativa, como é, e como você enfrenta essa indústria tão pesada, tão capitalista e tão rápida, né, tão ativa, que tá girando o tempo todo, que você fica parado 1 mês, 2 meses, você perde o timing das coisas, durante uma pandemia que colocou todo mundo em espera, fez todo mundo desacelerar um pouco. Eu acho que é muito interessante trazer esse lado delas, principalmente agora que a gente tá chegando perto do comeback delas com Last Melody. Então acho que é um bom preparativo pra gente encarar esse comeback com novos olhos, com aquele apoio de sempre, mas conhecendo um pouco mais da intimidade das meninas. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, compartilhe com seus amigos, comenta, dá aquele engajamento. A gente se vê no meu próximo vídeo e ativa as notificações aqui pra você não perder quando isso vai ser, tá? Bye, bye!